passar aqui uma dica para vocês. Estou desenvolvendo aqui um relatório e a gente está usando aqui o Synapse para poder fazer um reporte de áreas. Então, para poder representar isso melhor, a gente trouxe aqui para dentro a imagem, né? Está carregada aqui. Deixa eu diminuir o zoom para vocês enxergarem melhor. E aí, qual é o problema que nós encontramos aqui? Vamos precisar trabalhar com coordenadas polares, tá? Quando a gente seleciona o modo de desenhar uma nova área, ele só te dá 4 pontos. Tá? Você vai clicar aqui 4 vezes e ele vai fechar uma área. Só que se você precisar fechar, né, fazer uma figura diferente usando o método polígono, ele tem uma limitação e uma forma um tanto morosa de fazer. Que seria o quê? Esse pincel, eu vou escolher aqui essa área. Esse pincel aqui, ó, ele cria para a gente uma sequência de pontos onde você vai poder personalizar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai tentar identificar essa área, né? E ele cria uma sequência de pontos que vai tentar mapear essa imagem para a gente. Só que o que pode acontecer? Ele vai criar vários pontos aglutinados, como vocês estão vendo aqui, ó. E se você for editar ponto por ponto, você vai passar aí, acho que a semana toda trabalhando. Então, para que isso não aconteça, você vai utilizar o recurso da coordenada polar. A coordenada polar, quem já mexeu em ponto KD, sabe o seguinte: quando você está fazendo o polígono, ele está nomeando aqui para vocês, ó, os pontos no eixo X e Y, tá? Com referência dessa imagem. Então, ele pega o total da imagem, delimita aí o máximo em X e o máximo em Y. E à medida que você vai clicando, ele vai criando para você as coordenadas das áreas. Então, nesse caso aqui, ó, vou pegar essa figura como uma referência, vou montar um aqui com vocês. Eu vou clicar aqui na minha coordenada normal, ou seja, eu só terei 4 pontos, e aí eu vou clicar 4 vezes, tá? Vou clicar aqui, 1, 2, 3, 4. E aí ele fecha a área para a gente. O que é que eu preciso? Eu preciso de um outro ponto que está aqui, nessa quina, e um outro ponto aqui para poder fechar essa área. Então, o que é que eu vou fazer? Observem que ele criou para a gente uma nova área, tá? Tá aqui, ó, área 9, que depois vocês podem renomear. Então, vou clicar agora aqui com a seta e vou movimentar. Observem aqui, tá? As coordenadas. Vou até aumentar aqui um pouco, para ficar melhor. Você move aqui a coordenada, vou colocar aqui nesse ponto. Ele vai e altera aqui para a gente, ó, esses últimos números. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esses números, vou voltar ao ponto, tá? Muita atenção nisso. Eu volto ao ponto, tá? Às vezes é um pouco difícil que ele move a figura. Volta ao ponto para a posição e ao final coloca a vírgula e adiciona as coordenadas. Quando você clica fora, ele vai lá e adiciona o ponto para você. Você está fazendo isso de modo manual. Muita atenção. A sequência que vocês vão executar tem que ser sempre fechando a imagem, tá? Não importa se é da esquerda para a direita ou vice-versa. O que é mais importante aqui é que você tenha a lógica de que o último ponto que você vai usar para fechar vai ser a referência para adicionar outros pontos. Então, esse ponto que eu acabei de adicionar, eu vou clicar nele novamente e vou arrastar para o ponto que eu quero que ele feche, só para poder pegar as coordenadas. Porque você pode digitar as coordenadas, né, se você for bom aí de cálculo, mas você vai gastar muito tempo. Então, para que você não gaste muito tempo, você já pega com o próprio software, né, essa resposta a essas coordenadas. Volta aqui, tá? Observem que ele vai estar editando aqui o tempo todo. Se você não deixar exatamente no mesmo ponto, não é um problema. O importante aqui é fechar a área. Vírgula novamente e colo as coordenadas que eu acabei de colar. Quando eu clicar fora, ele fecha. Então, fica esse resumo para vocês, essa dica, para se vocês se depararem com esse problema de precisar editar um layout ou criar um layout e reportar isso, né, o avanço percentual e físico desse layout, vocês podem contar aí com essa questão das coordenadas para poder ajudar, já que tem essa limitação aqui dos 4 pontos, e no pincel mágico aqui ele vai abrir aí N pontos que vai talvez dificultar. Vocês também têm outras formas de fazer. Vocês podem também criar uma vetorização à parte
e depois trazer para cá. Mas aí são formas que cada um faz do seu jeito, né? Igual, da maneira que achar melhor. Beleza? Valeu, pessoal.